Vamos nos colocar de pé? É uma alegria estar na casa do Senhor. Você está feliz? Está bem? Você sabe que nós estamos vivendo a maior oportunidade, talvez, da nossa história de experimentar o milagre de Deus. Porque eu vou exemplificar alguma coisa. Num churrasco se passa um medalhão, uma picanha, uma linguiça, um peixinho assado. É tudo muito bom, tudo muito gostoso. Dá até fome, para quem não jantou. Mas, para quem está com fome, um pedaço de asinha vira um sabor tremendo. E se juntarmos aí o que nós estamos passando nos nossos dias, com relação a governo, com relação ao que nós estamos vivendo na área criminal, o que nós estamos vivendo nos tempos, nós estamos prestes e estamos em potencial a viver o milagre espetacular do Senhor. Então, eu queria que nessa noite você adorasse ao Senhor e se colocasse na presença dele. E de maneira como os pastores têm pregado aqui, não reclamando não, mas em meio às dificuldades que a vida nos apresenta, a Bíblia nos dá sempre um resultado. Então pôs-se o povo de Deus, então pôs-se um profeta a clamar e experimentar o grande livramento do Senhor. Então eu queria te desafiar hoje, que não tem jeito da gente esquecer. Nós não somos computadores onde nós falamos essa parte, agora abre a pasta da adoração, fecha a pasta da nossa casa. Não tem, né? Então, do jeito que nós somos, a nossa casa, o carro, a segunda-feira está na mão do Senhor. A hora que chegar a segunda-feira, nós vamos tratar o assunto de segunda-feira. A hora que chegarmos em casa, nós vamos tratar assuntos de casa. A hora que nós estamos na igreja, a hora que nós estamos aqui, esse tempo é voltado ao Senhor. Nós dedicamos esse culto, a nossa vida, no altar do Senhor, sabendo que Ele cuida de todas as áreas da nossa vida. Então eu queria que você fechasse os olhos agora, fale você com o Senhor, coloque o que você veio fazer aqui nessa noite, o que você veio experimentar, a sua expectativa para que Deus faça na sua vida. Derrame o teu coração nessa noite diante do altar. Pai amado, nós te louvamos porque nesse dia o Senhor trouxe o teu povo à tua casa. Nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira espetacular. Nós te louvamos, ó Deus, porque aquele que cuida de nós não dorme, nem dormita, nem descansa. Ele está presente em todas as nossas, os horários, em todas as fases da nossa vida. Por isso, ó Deus, nós cremos que o Senhor já tem olhado por nós e sabe não só o nosso presente como o nosso passado, mas também já tem garantia do nosso futuro, porque é o Senhor quem vai à frente e é o Senhor quem providencia o livramento, quem cuida do teu povo. E nós te agradecemos por fazer parte do teu povo. Então fala conosco nessa noite, trata com o nosso coração, abra, Senhor, a nossa mente para que nós possamos compreender a tua palavra nessa noite, e que a comunhão entre os irmãos, e que a nossa adoração, e que a presença aqui possa ser agradável diante dos olhos do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos declarar alvo mais que a neve. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que nos retém. Eis que no sangue lavado, no teu poder e perdão, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo
alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nosso portou. Ó, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis essas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Vamos com palma, bem alegre. Para 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 para. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória, o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. eu quero ver a glória, O seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. E em meio a tudo que a gente vive, e essa esperança que nos leva além, e essa força que o Espírito Santo nos impulsiona, é que quando o crente está firme no pé do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. A gente abre a nossa boca e a gente proclama a palavra. E em meio às coisas da vida, a gente sabe
que o amanhã, o nosso futuro está na mão do Senhor. E nós desistir, nem pensar, não dá. A gente pode abrir mão de muitas coisas, mas desistir desse Deus, desistir de viver, experimentar aquilo que Ele tem para nossas vidas, não dá para abrir mão, né? Vamos declarar isso. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver, o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta por Deus. Se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. O teu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos serem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos serem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque até mesmo chorando, ele canta por Deus. Se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. O teu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos serem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir, vou seguir os
passos de Jesus vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir, sim, vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem nos meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Difícil, né? Espinhos ferir os pés. Aí eu vou descansar nos braços de Jesus. Às vezes precisa ferir para a gente descobrir que não é a gente mesmo, que a gente não tem força às vezes com a situação. E descansar nos braços de Jesus, como a mensagem que o pastor pregou ontem, é difícil, porque a gente acredita que a gente ainda pode fazer um pouquinho mais. E aí eu gosto demais, me chamou a atenção quando o pastor Geraldo ele fala que o Jesus é a última porta. A hora que a gente diz isso, não tenho mesmo, então Jesus faz por mim. Aí ele vem e faz. Lá em Isaías 49:16 ele fala que nós estamos na palma da mão do Senhor, e os nossos muros estão de contínuo na presença dele. Então aquele negócio de que não dormitará o guarda de Israel, é que na pior situação, ou quando a gente não consegue enxergar a mão de Deus fazendo algo, como se a gente coordenasse alguma coisa, a gente soubesse o tempo exato da nossa vida, e a gente falou, Deus, cadê? Cadê? Onde? Precisa acontecer. Mas quando ele fala, está de contínuo, está sempre na minha presença, teu nome está gravado na palma da minha mão. Isso é algo que nós podemos descansar, além de todas as promessas que a palavra de Deus nos dá. E eu sempre falo uma coisa, que conhecer é muito legal, a gente ter conhecimento, mas fazer uso desse conhecimento é interessante. É isso que faz a diferença. Eu saber quem é Jesus, hoje dificilmente você vai encontrar um brasileiro ou alguém aí que não saiba quem é Jesus. Todo mundo saiba. Mas e andar com ele? Aí é um pouco mais complicado. Aí é decisão. Aí é coisa para macho. Aí é coisa para crente. Aí é coisa para crente. Depositar, falar, Deus está aqui. Vou dormir tranquilo, porque eu sei que o meu Deus nunca falhará. Nós vamos cantar aqui sobre as águas. Se o sol se pôr, se a noite chegar, Ele é quem nos guia, Ele é quem cuida de nós. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação.
o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu todo, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu todo, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, A igreja pode sentar-se. Vou pedir para que o Samuel faça uma oração. Você coloque a sua vida diante do altar do Senhor, para que essa canção esteja sempre no teu coração, para que esse ânimo Deus faça brotar mesmo, para que dia a dia a gente possa viver isso, não no domingo na igreja, mas de segunda a segunda, esperando a provisão do Senhor a cada dia nas nossas vidas. Santo Deus, nós estamos te louvando, ó Pai, com as nossas vidas, Senhor. Sabemos que temos lutas e lutas, mas sabemos que essa adoração é que nos faz andar, é que nos faz sair do profundo que estamos, ó Pai, e seguir as nossas vidas, Senhor. Nós agradecemos, ó Pai, porque estamos na Tua casa, Senhor. Sabemos que o Senhor é com todos aqui, ó Pai, e sabemos que o melhor lugar do mundo é onde nós estamos agora, ouvindo, Te adorando, exaltando o Teu santo nome, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é o único e verdadeiro que nós devemos adorar. Ó Deus, derrama a Tua bênção sobre cada um aqui, ó Pai, sobre nossas vidas, sobre a palavra que vai ser falada e que ela possa penetrar em nossos corações, Senhor. Nos dê força, coragem
e vida animada para poder prosseguir nessa caminhada com o nosso Senhor Jesus. E graças a Deus. Amém. Amém. Gostaria de chamar a sua atenção ao vídeo do acampamento. Você que é jovem, ainda não deu seu nome, ainda não fez a inscrição, não perca tempo. E você que se sente jovem, queira participar também desse acampamento, faça a sua inscrição, procure o pastor, o Clayton, para pegar sua ficha e garantir sua vaga. Despertam aqueles que dormem, as almas aflitas gritam por amor. Nós somos geração eleita, o dever nos chama. Digam respeito ao Senhor. Nossa juventude tem a força que os fracos precisam. Nossa juventude tem a cura que os homens procuram. Nossa juventude tem a paz que as guerras não frustram. Cristo está vivo em cada um de nós. Vem, viva o sonho do Senhor. Vamos pregar o seu amor. Somos a geração que neste tempo Ele levantou. Vamos incendiar essa nação, vivendo o amor e o perdão, cantando bem alto que Jesus, Jesus é a salvação. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele me escolheu e por essa causa eu vou até o fim. Quero ver a mão de Deus tocar você. Cante comigo. Então não deixem de fazer a sua inscrição. Nós vamos ouvir os avisos agora e depois nós vamos cantar com as crianças para que elas se separem. Boa noite, irmãos. Nós queremos agradecer todos que estão conosco nesta noite. É uma alegria muito grande para nós poder tê-lo conosco. O nosso desejo e oração é que através dos cânticos que já foram entoados, através da oração e agora através da palavra de Deus, você possa ser alcançado pelo poder do alto. E que ao sair daqui essa noite, você possa sair daqui revigorado, sair daqui encorajado a prosseguir na caminhada, mesmo que a vida, de vez em quando, nos prega uma peça. Eu já disse algumas vezes, o irmão deve estar lembrado, que a vida é dura conosco. Muitas vezes nós estamos vivendo um momento alegre, festivo, e de repente o nosso mundo desaba. E nós temos que enfrentar situações difíceis, mas nós podemos confiar na promessa de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém, irmãos? Eu estou convosco, eu caminho com vocês. Ainda que a vida pareça dura e muitas vezes sem sentido, mas você pode confiar naquele que morreu por nós. Muito obrigado porque você veio e fique conosco até o final deste culto. Certamente, quando você sair daqui, você nunca mais vai ser o mesmo. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Lembrando a igreja que cada terça-feira nós temos reunião de oração nas casas dos irmãos. Se você estiver interessado em juntar a nós para orar, eu creio que nunca fez necessário orar como agora. Nós devemos orar. O mundo está vivendo um momento difícil e, de um modo particular, o nosso Brasil
está vivendo um momento difícil, mas nós podemos orar e nunca esquecer que Deus está no comando. A palavra de Deus no livro de Abacuque diz assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Todas as quintas-feiras temos culto com a pregação da palavra de Deus, e também todos os sábados nós temos culto com a mensagem da palavra de Deus para o coração. Então você é nosso convidado especial. Esteja conosco terça-feira na reunião de oração, quinta-feira no culto aqui às 7h30 e também no sábado, domingo, escola dominical e o culto que agora nós estamos realizando. São esses os nossos avisos, e sempre lembrando, ore, e nós devemos orar sempre, nunca desfalecer. Neste momento nós vamos chamar o Cristiano para dar um aviso, eu creio que para os adolescentes. Boa noite a todos. Estou aqui em nome dos adolescentes para notificar a igreja que nós estaremos fazendo um almoço dia 13 de dezembro com retirada aqui na igreja. Nesse almoço vai ser panquecas e uma porção média de arroz branco. Esse almoço, o valor é R$18, serve para 2 pessoas comerem à vontade. E só isso só. Obrigado. Isso aí, irmãos, uma porção, essa porção, você entende, né? Dá para 2 pessoas que comem pouco. Agora nós vamos chamar as nossas crianças, isso? Então vamos chamar as nossas crianças. Cadê aquelas belezas nossas aí? Crianças. Opa, aqui já tem uma criança. E que criança linda, né? O que foi que você estava valente aí, menina? E aí, cabra? Tudo certinho? É? Aí, agora tá vindo mais criança. Fica perto da tia ali. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada porque nós podemos estar aqui em Tua casa, Te louvando, ó Pai, e Te engrandecendo, agradecendo também por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e também muito obrigada porque nós podemos estar aqui para ouvir a Tua palavra, ó Pai. Esteja falando a cada pessoa que está aqui nesse culto, nessa noite, que está também pela internet ouvindo, ó Pai, e assistindo a este culto. Esteja abençoando também a cada criança, a cada coraçãozinho, ó Pai, que elas possam também guardar a Tua palavra no coração delas. Esteja abençoando o ensaio delas, que elas possam dar o melhor somente a Ti, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.
Irmãos, eu quero convidá-los para abrir a palavra de Deus. Você que trouxe, eu espero que você tenha trazido a sua Bíblia. Eu quero que você abra comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5. Livro de 2 Reis, capítulo 5, apenas o primeiro versículo. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1. Vamos à leitura. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem um varão valoroso, porém leproso. Eu vou ler novamente o verso. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Curve a sua cabeça, porque vamos orar, preparando o nosso coração para meditar na palavra de Deus. Pai Santo, te agradecemos por essa oportunidade que nos concede nesta noite, de abrir a tua palavra e lê-la. É um privilégio. Obrigado a Deus, porque através da tua palavra tu tens nos sustentado ao longo do tempo. E por causa da tua palavra nós estamos aqui, porque ela é o sustento para nossas almas. E nesta noite, quando lemos, pedimos ao Pai, venha falar conosco. Porque se tu não falar, as nossas palavras serão repetições vazias e nada mais. E por isso peço, Deus, fala conosco, fala com o teu povo. Que o Espírito Santo possa tocar as nossas vidas poderosamente nesta noite. E que o teu povo ao sair daqui, possa sair daqui fortalecido, edificados. E quem sabe esta noite, um coração que entrou aqui abatido, desanimado, ferido, machucado pelas lutas da vida, eu te peço, ó Deus, fala com estas pessoas, que o Espírito Santo toque esses corações e que através da tua palavra sejam edificados, fortalecidos, encorajados a prosseguir na caminhada. Não deixa, Senhor, ninguém sair daqui esta noite decepcionado, mas que possam sair daqui revigorados. E por isso pedimos, ó Deus, fala conosco. Porque se tu não falares, nossas palavras serão um eco no deserto. Mas quando tu falas, nós somos edificados, somos encorajados, e por isso pedimos, fala conosco. Que a tua graça possa manifestar poderosamente nesta noite, e através da tua palavra, a tua igreja possa ser edificada. E mais uma vez eu te peço, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. E o teu povo diz amém. Amém. Ao ler esta porção da palavra de Deus, podemos deduzir uma coisa em primeiro plano: que o pecado estraga a nossa vida. Eu creio que hoje não se ouve muito a respeito deste assunto. Parece que o pecado está fora de moda e as pessoas às vezes entendem que é melhor não mencionar isso, porque parece que é um assunto antiquado e as pessoas podem muito bem viver sem isso.
Mas eu quero dizer nesta noite, irmãos, que a mensagem da palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, menciona o pecado como o opróbrio dos povos, menciona o pecado como um intruso na nossa vida. O pecado destrói, o pecado arruína as vidas, arruína os relacionamentos. O pecado traz incertezas, dúvidas e tristezas. Então, querendo ou não, nós precisamos mencionar este assunto, porque a única maneira, irmãos, de nós valorizar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo é saber que foi por causa do pecado que o Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço. O apóstolo João, quando fala a respeito disto no seu primeiro livro, a sua primeira carta, capítulo 1, verso 7, ele disse: se nós andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, por causa desta mancha, desse intruso que entrou no mundo por um homem, foi preciso que o Senhor Jesus Cristo viesse a este mundo e oferecesse o seu sangue para que nós fôssemos perdoados, purificados. E quando ele disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância, ele disse exatamente isso. Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos ter uma vida abundante, mas uma vida não livre do pecado, mas livre do poder do pecado. E por isso nós entendemos que é um assunto, embora não seja tão agradável, mas nós precisamos mencioná-lo, porque creio que a única forma de levar as pessoas a valorizar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter vida abundante. O texto que acabamos de ler fala de um homem que vivia uma vida aparentemente tranquila, e ele era um homem extraordinário. Quem olhasse para este homem, um general do rei da Síria, do exército do rei da Síria, certamente ficaria encantado com a figura humana que era. Eu fico pensando que quando Naamã desfilava pelas ruas, comandando o seu exército, ele se destacava pela sua coragem, pela sua bravura, pela sua maneira de apresentar. E eu creio que era um homem extraordinário e que era respeitado por todos e recebia a honra do seu senhor, do rei da Síria, porque ele se destacava entre os soldados do rei. Meus irmãos, numa dessas batalhas, diz a Bíblia que eles deram, poderia dizer, uma escaramuça na tropa de Israel e venceram uma batalha, e dizem que eles capturaram uma menina e levaram para a Síria, e ela ficou a serviço da mulher de Naamã. Naamã levava a sua vida tranquilo, realizando as suas excursões, vencendo batalhas, e era herói lá naqueles tempos. E como eu já disse, ele merecia o respeito de todos.
Mas, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa: não há nada perfeito neste mundo. E quando a Bíblia diz que Naamã era comandante do exército do rei da Síria, e ele era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. E por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E aqui diz assim: era um homem valoroso, porém leproso. Nada é perfeito. Esse porém faz parte da minha vida, esse porém faz parte da sua vida, esse porém faz parte da vida de cada um de nós que aqui estamos nesta noite. E por que não dizer que faz parte da vida de cada pessoa nesse mundo de Deus? Quantas vezes nós ouvimos dizer, uma senhora dizendo: o meu marido é um excelente homem, mas... E esse mas está incluído muitas coisas. É como se dissesse: o meu marido é um excelente homem, não tenho nada contra ele, porém, esse porém faz parte da vida de muitas pessoas. O meu filho é um excelente rapaz. Que maravilha de moço. Porém, alguma coisa não está bem. Talvez você agora está olhando para o seu companheiro e dizendo consigo mesmo: esse é um homem, esta é uma mulher, esta pessoa é uma excelente pessoa. Porém, você sabe de alguma coisa que denigre a sua imagem, você sabe de alguma coisa que marca negativamente a sua existência. Você não menciona, mas você sabe. E assim, ele também olha para cada pessoa nesta noite, em qualquer outro lugar, e também repete a mesma sentença: é uma excelente pessoa. Porém, traz algumas marcas negativas que caminha pela vida e assim por diante. Por isso que eu disse de início: o pecado acaba estragando a nossa caminhada por esse mundo de Deus. Quantos lares hoje que foram desfeitos porque o pecado entrou de maneira silenciosa, sem fazer nenhum barulho, e quando descoberto, aquele lar outrora maravilhoso, cheio de alegria, sonhos, castelos que estavam sendo construídos, mas quando descoberto, o pecado conseguiu arruinar toda uma família, trouxe tragédia indescritível para uma família outrora que vivia maravilhosamente bem. Todos sabem do que eu estou falando e não preciso entrar em detalhe. Quando o pecado se manifesta em algum lugar deste mundo, em algumas vidas, nós podemos esperar tragédia, transtornos, decepções, tristezas e muitas coisas mais que acompanham os resultados do pecado. E por isso precisamos preocupar com ele. Billy Graham disse que o pecado é como um louco que fugiu do manicômio. E é mesmo. Mas uma coisa que eu não posso deixar de mencionar é que o pecado é bom. Porque se não fosse bom, ninguém pecava. O pastor Israel Gueiros, de saudosa memória, um homem de Deus que eu conheci, convivi com ele muito tempo. Até lembro que um dia eu perguntei para ele a respeito da pregação, como se tinha alguma coisa que ajudava a preparar uma mensagem. Em outras palavras, eu disse: ensinasse a pregar. Ele disse que a melhor maneira de aprender a pregar é pregar bastante. E Deus já o chamou, era um homem de Deus. Ele era médico, cirurgião, deixou a medicina e para exercer o ministério da palavra de Deus. E ele marcou a sua presença neste mundo de Deus na região do Nordeste, principalmente em Pernambuco, onde ele e a sua família eram uma família dedicada à pregação da palavra de Deus.
Aí, meus irmãos, o pecado é algo que as pessoas gostam, mas não esqueça de uma coisa: o pecado mata. A Bíblia diz que o salário do pecado é... Vamos melhorar esse negócio, como diz o Samuel Ferreira? O salário do pecado é a morte. Então é a recompensa do pecado. Embora o pecado seja uma coisa gostosa, mas ele traz consigo a marca da morte, da tristeza, da angústia, da decepção. Então a lepra em todos os tempos foi, é e será o símbolo do pecado. Porque nós sabemos, irmãos, que o pecado mata, e a lepra, que nos tempos que a Bíblia foi escrita também não era incurável, não tinha cura, eu não sei se hoje tem, mas de qualquer maneira era algo repugnante, algo que fazia com que as pessoas portadoras da lepra era instruída ou quase obrigada a gritar quando ela estava na estrada, que eram pessoas leprosas, e as pessoas tinham que fugir, se possível, mas os leprosos tinham que afastar pelo menos 50 metros das pessoas que não eram portadoras da lepra. Então a lepra simbolizando o pecado, porque a lepra é uma coisa contagiosa, o pecado também. A única diferença entre a lepra e o pecado é que o pecado é universal e a lepra não. Mas de qualquer maneira é o símbolo do pecado. E o pecado tem destruído vidas, ele tem trazido problemas, eu repito, ele tem destruído famílias, ele tem arruinado lares. Mas Naamã, que era leproso, portadora desse símbolo maldito do pecado, ele vivia uma vida tranquila, aparentemente. Mas numa dessas excursões, eles capturaram uma menina, e essa menina ficou a serviço da mulher de Naamã. E um dia eu fico pensando como foi, mas diz a Bíblia que Naamã certamente chegou em casa e na sua farda, e com certeza uma linda farda, e quando ele tira a capa, aquela menina viu que ele trazia a lepra no seu corpo. Mas eu quero chamar a atenção da igreja para esta menina. Essa menina era uma menina especial. Essa menina, quando viu que o seu Senhor tinha aquela marca terrível no corpo, a lepra, imediatamente ela lembrou de algo que ela conhecia muito bem. E eu aproveito para dirigir a palavra aos adolescentes nesta noite. Você que tem aprendido a palavra de Deus, você que tem sido alvo dos ensinamentos que essa igreja preocupa em passar, eu quero que você saiba que aquela menina é um exemplo maravilhoso para a sua vida. Aquela menina tinha tudo para viver uma vida miserável, uma vida azeda. Ela tinha tudo para ser uma menina revoltada, tinha tudo para odiar aquela família, porque eles o capturaram. E levaram ela contra a sua vontade para trabalhar como escrava na casa de um soldado inimigo do povo dela. Mas, irmãos, eu ouvi uma frase em algum lugar e vou repetir, e eu gostaria que vocês pensassem seriamente nessa frase. Que você deve florescer aonde a providência de Deus o colocar. Você pode não estar gostando do trabalho que você está fazendo, você pode não gostar do serviço que você está fazendo, você pode não gostar da empresa que você está trabalhando, mas eu quero dizer uma coisa. Quando Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus, ele disse para ele uma coisa, e que diz para cada um de nós nesta noite: e tu serás uma bênção. Em vez de ficar correndo atrás de bênção, você procura ser uma bênção. Em vez de você ficar correndo atrás de bênção, seja uma bênção onde a providência de Deus o colocar. Abençoa
o lugar do seu trabalho, abençoa a sua empresa, abençoa a casa das pessoas com quem você tem amizade, que você frequenta, abençoa com a tua presença bendita o lugar onde a providência de Deus coloca você. E você pode fazer diferença. Essa menina veio a este mundo de Deus para fazer diferença. Quando ela viu que aquele homem, o seu Senhor, era portador da lepra, ela olhou com os olhos de Deus. Você pode achar estranho, mas não é. Ela chamou a sua senhora, e creio, irmãos, que com muito carinho, com muita sabedoria, porque uma notícia dessa, a gente não chega gritando aos ouvidos das pessoas, a gente chega com muito carinho, com sabedoria, e ela disse: minha senhora, eu tenho uma notícia maravilhosa para dar à senhora. E certamente ela descreveu um pouco mais o porquê. Talvez ela disse: olha, eu estava observando, ainda que não estivesse interessada, mas de repente os meus olhos caíram numa mancha branca no corpo do meu Senhor. E se ele estiver diante do profeta que está em Israel, ele vai ser curado desta lepra. Meus queridos, você não fica encantado com a notícia dessa? Lá em Provérbios 25 tem um versículo que eu estou sempre repetindo, e a Tereza já decorou, e eu creio que outros mais. Provérbio 25, está lembrado, Tereza? Não vai ganhar nada para dizer, mas se quiser. Não lembra. Como água fria para uma alma cansada, são as boas novas vindas de terra distante. Quer que eu repita? Como água fria para uma alma cansada, são as boas novas vindas de terra distante. Aquela menina tinha uma notícia tremenda para dar àquela família. Você já pensou? Você já pensou nesta menina, que quem sabe tinha por volta de 8, 10 anos, quando muito, mas ela tinha uma mensagem de Deus para uma alma cansada. Ela tinha uma mensagem de Deus para um coração sedento. Ela tinha uma mensagem de Deus para alguém que, do ponto de vista humano, estava desenganado. Ela tinha uma mensagem para alguém que, do ponto de vista humano, poderia olhar para ele e dizer assim: sem solução. Mas ela disse: se o meu Senhor estiver diante do profeta de Deus que está em Israel, ele vai ser curado deste grande mal que o acompanha. Aquela notícia, meus irmãos, caiu como um bálsamo para suavizar as feridas de um coração machucado, de um coração ferido. E eu digo para vocês nesta noite, incluindo as crianças: você tem uma mensagem de Deus para o mundo. Você tem. É que nós não levamos isso a sério. Aquela menina, quando olhou para o seu Senhor, ela poderia ver um homem importante, extraordinário, um homem marcado pelos seus grandes feitos como militar, mas ela disse: este homem não é nada. Este homem não é nada se ele não for restaurado da sua lepra. E ela então diz assim: vai até lá. Em outras palavras, e diz a Bíblia que a mulher de Naamã se apressa e chama Naamã e disse: olha, a menina dos israelitas, ela tem uma palavra poderosa. E eu digo: você tem uma palavra poderosa. Que o poder não está em você, não está em mim, não está no rei. O poder não está no médico, o poder não está no quanto dinheiro você tem no banco, no seu talão de cheque. O poder está em Deus. Jesus Cristo disse: é-me dado todo o poder do céu e na terra. É-me dado todo o poder. Não é apenas um pouco de poder. Não é apenas algum poder, mas todo o poder. É-me dado todo o poder. Então, Naamã recebe aquela notícia, e eu penso que naquela noite ou durante o dia, aquela casa virou festa.
E alguém poderia dizer, mas eles creram na palavra da menina? Eu vou dizer uma coisa, meu irmão, se você é um homem de Deus, você é uma criança de Deus, você é um jovem de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, as pessoas acreditam em você. Porque o importante não é o que você fala, mas é aquele que está atrás de você, que te dá autoridade para, em nome dele, dizer a palavra. Jesus Cristo deu um exemplo tremendo, que quando ele estava no seu ministério, e as autoridades romanas mandaram algum soldado buscá-lo. E eles voltaram de mão vazia. E diz a Bíblia que quando eles chegaram sem o homem, as autoridades perguntou, por que não trouxe o homem? Aí eles disseram, olha, não deu para trazer o homem. O homem fala como quem tem autoridade, não como os escribas. E eu quero aproveitar para dizer, meus queridos, que o povo de Deus precisa falar com autoridade. E por isso nós conclamamos essa igreja para ler a palavra de Deus. Porque se você não souber nada da palavra de Deus, você não tem nada para falar para alguém. Você não tem, você pode tentar, você pode fazer algumas coisas, mas não vai trazer benefício. Porque Jesus Cristo, as minhas palavras é espírito e vida. Se as palavras de Deus é espírito e vida, quando você abre a sua boca falando da palavra de Deus, o Espírito Santo vai conduzir essa palavra e vai tocar um coração necessitado e vai cair num terreno fértil e as pessoas vão dar crédito porque eles percebem que não dá para duvidar. Eu recordo, irmãos, uma ocasião que eu estava pregando em Votuporanga junto com o pastor Batista, pastor Jabes, e nós fomos hospedados lá numa pensão e nós estávamos tentando ligar para Limeira para falar com a dona Maria, lá num lugar onde tinha um posto telefônico. E aí tinha um rapaz lá e nós ouvimos ele ligando, e estava ligando para Limeira também. Por uma incrível coincidência, ele morava na mesma rua que eu morava, na Avenida Antônio Almeida. E quando ele terminou a conversa, nós também, então eu aproximei dele e disse, interessante, este mundo é muito pequeno. Eu moro na sua rua, dei o número, e ele disse, pois é, eu também moro lá, estou viajando e agora estou ligando para a família. Começamos a conversar. E ele perguntou o que nós estávamos fazendo e nós começamos a falar com ele que nós estávamos lá para fazer um trabalho evangélico e íamos pregar a palavra de Deus, e ele imediatamente começou a zombar. E ele foi zombando com respeito à palavra de Deus e nós estávamos tentando convencê-lo, usando nossos argumentos, nossas palavras, até que nós estávamos encontrando dificuldade para argumentar contra as palavras do moço. Aí eu comecei a orar, e o Jabes, pastor Jabes também, e começamos a falar a palavra de Deus. Nós não estávamos falando da palavra de Deus, estávamos falando a palavra de Deus. E quando começamos a mencionar versículos da palavra de Deus dentro do contexto que nós estávamos falando, aquele moço foi ficando mudo, em outras palavras, emudeceu. E nós deixamos uma mensagem para o seu coração. Meus irmãos, muitas vezes nós queremos usar as nossas palavras, nossa sabedoria. Nós queremos dizer que nós sabemos de quase tudo ou tudo. E o Espírito Santo não usa as nossas palavras. O Espírito Santo usa a palavra de Deus. Amém, irmãos? O Espírito Santo usa a palavra de Deus, a palavra dele, e não as nossas. E é por isso que muitas pessoas não conseguem evangelizar ninguém, porque ele quer provar por A mais B que ele está certo. Usa o nome da sua igreja, a doutrina da sua igreja, os dias de guarda da sua igreja, e arranja um argumento muito grande para tentar convencê-lo. E eu vou dizer, você está perdendo tempo. Fala a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai usar para tocar um coração necessitado. Nós precisamos, irmãos, ler a Bíblia. E quando nós lemos a Bíblia, nós temos palavras de vida eterna. Quando Jesus viu aquele grupo de pessoas
indo embora depois de um sermão duro. Aí ele disse, olhando para os seus seguidores mais próximos, seus apóstolos, discípulos, ele disse: vocês também não querem ir embora? Pedro, como sempre, tomou a palavra e disse: mestre, nós não temos para onde ir. Só tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Nós não temos para onde ir, só tu tens palavras de vida eterna. A Bíblia tem palavra de vida eterna. Então, diz o texto sagrado, que aquele homem, ele ouviu a mensagem daquela menina. E você que está me ouvindo agora, você precisa ser ou fazer diferença no lugar que a providência de Deus o colocou. Quando eles capturaram aquela menina e levaram para a Síria, eles estavam levando apenas uma escrava para servir a mulher de Naamã, para varrer o chão e lavar a panela e coisas parecidas com isto. Mas aquela menina trazia no seu coração uma mensagem de Deus para um homem em necessidade. Por isso eu disse que como água fria para uma alma cansada são... Quase deu certo. Como água fria para uma alma cansada são as boas novas vindas de terra distante. Ela tinha isso. Quando ela abriu a boca e disse: este homem precisa estar em Israel diante do profeta de Deus. Ele vai ao seu rei, ao seu superior, e o homem fica sabendo e faz uma carta e ele viaja às pressas e vai até Israel, e ele vai a pessoa errada. Ele vai ao rei, entrega a carta. Era uma carta muito bem escrita, com certeza, mas trazia no seu bojo política. Deus não age dessa maneira. Então, quando aquele homem recebeu a carta e leu, ele ficou bravo. Ele disse que era uma oportunidade que estavam tentando fazer com que ele caísse em alguma armadilha. E o rei da Síria estava tentando, quem sabe, pegar em alguma coisa para promover uma guerra. Mas Eliseu ficou sabendo e falou: olha, esse negócio aí não é com você, você não entende desse negócio. Esse negócio é comigo. Manda o homem para cá. E o homem foi e chegou lá com uma comitiva e para na porta da casa de Eliseu e manda um recado para Eliseu que lá estava o general Naamã. Eliseu, quando ouviu aquilo, ele não ficou preocupado. Eu vou dizer uma coisa, irmãos: Deus não se impressiona com a aparência das pessoas. Certo? Deus não impressiona com a aparência das pessoas. Ele pode ser o que for lá para o povo dele, mas aqui ele é um homem leproso. Eliseu mandou um recadinho para ele e falou: olha, fala para o homem lá e lá no Rio Jordão e descer 7 vezes e tomar um banho de leve, básico, e ele será curado. Ele ficou uma fera. Pessoas importantes acham que Deus tem uma mensagem especial para ele. Se você é um desses snob aí, você pode tirar, eu usaria o cavalo da chuva. Não tem chuva, né? Mas, meus irmãos, tira da onde você quiser. Então, irmãos, a palavra de Deus diz que ele ficou muito zangado, mas ele tinha uns homens que tinham juízo. Não é as patentes que faz as pessoas ter juízo, irmãos. Tem muita gente que quando se apresenta assim acha que é dono do mundo. Acha que ele sabe tudo. Mas aí tinha os seus companheiros lá, os seus subordinados. Falou: olha, Naamã, se o profeta tivesse pedido uma coisa grande para você, você não faria? Agora imagina, isso é nada. Vai lá, desce 7 vezes lá no Rio Jordão. Aí eu creio que o Espírito de Deus tocou aquele coração duro. E ele, certo, raciocinou um pouco, falou: bom, esse homem está certo. E graças a Deus, porque senão ele ia voltar lá para a Síria levando consigo a lepra.
É o que muita gente faz. Vem na igreja, ouve a palavra de Deus, mas acha que é preciso de alguma coisa mais sofisticada. Isso é muito simples. E volta para casa com seus pecados. E se morrer, vai para o inferno. Opa, você não gostou disso? Mas é assim que a Bíblia ensina. Se você não aceitar o método de Deus para a sua salvação, você está perdido. Nós estamos perdidos se não aceitar a palavra de Deus do jeito que ela é. Então diz a Bíblia que Naamã aceitou o conselho dos seus homens e foi lá, desceu primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Espera aí, não vai acontecer nada. 6 vezes já desci nessa água suja. As águas lá do nosso lugar lá é muito mais limpa do que essa. Aí eles falou, sabe de uma coisa, Naamã? O homem falou 7. Não é 6, é 7. Deus não abaixa o preço para você, não abaixa o preço para Dilma, não abaixa o preço para nenhum general de quem quer que seja, não abaixa o preço para o Barack Obama. É isso aí. Ele não baixa o preço é um só. É preciso vir através de Jesus Cristo e através do sangue derramado na cruz. Você pode sofisticar essa mensagem, você pode fazer o que quiser. A única maneira de você chegar na presença de Deus é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele desceu a 7ª vez. Quando ele saiu, a sua carne estava tão purificada como a carne de uma criança. Oh, aleluia! Isso merece um aleluia, mas se você fosse penteca, estava de pé. Mas, meus irmãos, quando aquele homem saiu na 7ª vez, ele estava completamente restaurado, ele estava limpo, ele estava puro. E agora, ele disse, para aí, meu amigo, eu agora não dá para ir para a Síria, eu vou ter que voltar, eu vou lá falar com Eliseu. Da outra vez ele não me recebeu, mas dessa vez ele vai receber, eu vou lá. E ele foi recebido por Eliseu, só que não foi com aquela coisa que você podia pensar. Mas diz a Bíblia que ele chegou lá e ele queria pagar pelo que recebeu. Eliseu fez uma coisa que os pregadores que gostam de cobrar pelo que faz, ele devia de aprender com ele. Ele falou, não, você não vai deixar nada aqui. Eu não tenho que receber nada. Ele falou, não, mas eu quero deixar aqui uma oferta, uma bagatela aí de uns 400 quilos de ouro e mais algumas coisas de prata. É uma coisa básica. Ele falou, não, pode levar as tuas coisas e vai embora. Irmãos, eu quero terminar dizendo para vocês nesta noite que Naamã deixou 2 coisas lá em Israel. Ele deixou o pecado e ele deixou a lepra. Eu creio que quando o Espírito Santo toca o seu coração e você deixa ele trabalhar na sua vida, você vai deixar este símbolo maldito que é o pecado. A sua vida vai ser uma vida nova, porque é isso que a palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo, capítulo 5, 17 de 2 Coríntios. Ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se você tem uma vida rasa, se você tem uma vida pela metade, se você não consegue alegrar na presença de Deus, a sua vida é um peso, e você vem na igreja por obrigação, você não está leve na presença do Deus Todo-Poderoso, eu quero dizer para você que deve ter alguma coisa errada. Porque se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, você recebe o perdão dos seus pecados, você é purificado como foi Naamã, e você é uma nova criatura. Você não precisa carregar esse fardo velho de pecados que tem entristecido a sua vida, que tem marcado negativamente a sua existência. Você pode deixar tudo isso aos pés da cruz e sair para viver uma vida de vitória e não de derrota. Naquele dia, lá em Samaria, Naamã recebeu o perdão do pecado, a cura da lepra e uma vida nova. Diz a Bíblia que quando ele saiu de lá, ele foi a Eliseu e disse,
eu quero voltar para a minha terra. Por força de circunstância, eu ainda vou ter que entrar num templo pagão junto com o meu senhor, o rei da Síria. Mas quero que o Senhor me perdoa por isto. Eliseu olhou para ele e disse assim: Naamã, vá em paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Que Deus os abençoe. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar. Vamos falar com o nosso Pai. Vamos deixar que o Espírito Santo toque o nosso coração, poderosamente. Pode ser que nesta noite eu esteja falando a alguém que agora está sentindo um desejo de deixar uma velha vida preparada para o caixão e, em troca de uma velha vida, receber uma vida nova com direito à manutenção. Se você quiser fazer isto, enquanto nós estivermos orando, eu vou pedir que você levante a sua mão aí onde você está, para que nós possamos orar com você. Vou chamar o pastor Luciano para vir até aqui e nós vamos orar. Pode ser que nesta noite eu esteja falando a alguém cujo coração está sentindo necessidade de dizer: Senhor Jesus, eu me rendo. Eu quero entregar a minha vida nas suas mãos. Quero deixar uma vida velha nas tuas mãos em troca de uma vida nova, com direito à manutenção, como diz o pastor Geraldo. Eu quero viver uma vida que glorifique o teu nome. Se tiver alguém que nessa hora está querendo fazer essa decisão, eu vou convidar você a deixar o teu lugar e vir até aqui. E depois nós vamos orar junto. Alguém quer fazer isto? Você pode dizer: mas eu tenho vergonha de fazer isto. Jesus disse que aquele que envergonhar de mim, das minhas palavras, Jesus disse isto, eu envergonharei diante do meu Pai que está nos céus. Então, se você agora quiser levantar aí onde você está, caminhar na direção do altar de Deus, nós vamos orar junto. Alguém gostaria de fazer isto? Levante do seu lugar e venha. Eu não vou ficar aqui insistindo, não precisa disso. Se o Espírito Santo está tocando a sua vida, levanta e venha, para nós orar junto. Alguém quer fazer isto? Você pode estar preocupado, porque o que os outros vão dizer? Você devia de preocupar o que Deus vai dizer. Levante e venha se você desejar fazer isto. Nós não vamos ficar insistindo. A igreja deve estar em oração, não deve ficar olhando para as pessoas. Deixa que Deus olhe para elas, nós só oramos. Alguém gostaria de fazer isso? É o último convite que eu vou fazer esta noite. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nosso louvor e adoração ao Teu nome por tudo que Tu és e por tudo que Tu fazes. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos por Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Muito obrigado, pois em Cristo Jesus nós temos livre acesso ao Senhor. Muito obrigado, pois um dia, através da morte e ressurreição de Jesus, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos redimiu, o Senhor transformou a nossa existência. Muito obrigado, pois através do sangue precioso de Cristo Jesus, nós somos purificados dos nossos pecados, nós somos transformados, fomos feitos Teus filhos, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade, pela Tua palavra que tem sido o nosso alimento dia após dia. Muito obrigado, pois através dela, todos os domingos nós podemos sair daqui alimentados, fortalecidos, desafiados a enfrentar novos tempos, novos dias, certos do Teu cuidado sobre cada um de nós. Como ouvimos nesta noite, também ao sairmos daqui e ao iniciarmos uma nova semana, possamos florescer onde o Senhor tem nos plantado. Sejamos bênção no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança, no nosso dia a dia. Que o Senhor faça de cada um de nós, homens e mulheres, que sejam diferentes e que lá possam levar a mensagem de salvação àqueles que ainda não Te conhecem. Como
nesta noite, à semelhança daquela menina que não hesitou em apresentar uma boa nova de mudança e transformação na vida do seu Senhor, nós também tenhamos a mesma ousadia, pois falamos em o nome de um Deus que é vivo, que é poderoso e que é Senhor de todas as coisas. Através do Teu Espírito Santo, capacita-nos, fortalece-nos e sustenta-nos, para que sejamos boca de Deus onde o Senhor tem nos colocado. Leva-nos em paz às nossas casas, cuida de cada um de nós, abençoa a nossa semana e que sejamos testemunhas fiéis e verdadeiras do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a bênção, a comunhão e a unção do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.